Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sangue real. Cara, essa é uma HQ lançada agora pela editora Comic Zone e, bom, vamos lá. Primeiro, trata-se de um quadrinho para um público obviamente mais adulto. Segundo, trata-se de uma obra do Jodorowsky com o artista Liu, que é chinês. Esse ano, o Alejandro Jodorowsky teve diversas obras publicadas aqui no Brasil, né? Começa o ano com o Borgia, pelo Pipoca Nanquim. Acho que esse ano também teve o Solo, pela editora Conrad, Juan Solo, né? E agora chega também esse Sangue Real pela Comic Zone. Essa presença massiva do Jodorowsky, que também tem a casta dos metabarões, né, sendo lançado aqui pela Pipoca Nanquim também, nos dá um indício do quanto o público brasileiro gosta desse autor e o quanto a escrita dele, por mais perturbadora que seja, agrada a nós, colecionadores, né? São histórias de uma temática quase sempre recorrente, que é o drama familiar, não é? A dificuldade de você gerenciar um núcleo familiar sem provocar traumas, sem provocar traições, sem recorrer à violência. E eu digo isso porque Sangue Real conta a história do rei Alvar e a sua descendência, né? Ela começa com uma batalha, afinal a gente está falando de uma história ali muito contextualizada como medieval, um período medieval. Então a gente tem uma batalha e esse rei Alvar, liderando suas tropas, ele é mortalmente ferido. Porém, para que a tropa não perca o ímpeto, para que ele não seja derrotado, ele sugere a um escudeiro próximo, a um companheiro de batalha, que também é seu primo e tem muita semelhança física, que os dois troquem de armadura, para que o primo dele ocupe esse lugar de liderança e o exército continue na batalha e sobrepuja o seu adversário. Isso acontece. O que o Alvar não contava é que esse primo, inebriado pela possibilidade de agora ser um rei, e jamais devolveria a sua armadura e partiria depois da batalha para realmente ocupar o trono real. Obviamente, isso é o ponto de partida de uma trama muito mais complexa. Alvar não morre, apesar do seu grave ferimento, mas ele se torna uma besta, um animal. Ele se torna um cara desprovido de suas memórias, da sua identidade, e ele é resgatado então por uma mulher do campo, uma agricultora, uma mulher deformada, feia, que também tem um quê de bruxa, e ela tem também seus interesses. Afinal, uma criatura como ela dificilmente se aproximaria de um homem tão belo e poderoso como Alvar. Isso é o começo de uma tragédia que Jodorowsky vai temperar com mutilações, decapitações, muitas cenas de sexo, muita nudez e muita violência, como já é característico de suas obras. Mas aqui ele também pincela críticas ao papel da religião na validação do poder de alguns homens e como alguns homens só usam a religião para validar seu poder até aonde lhe interessa. Depois eles simplesmente demonstram que nem mesmo a religião é capaz de limitá-los. E o rei Alvar é um desses homens, né? Existe aqui um caminho que parece previsível, que é o caminho da vingança, o caminho do retorno ao poder, o caminho da retomada dessa família real, e por isso do Sangue Real ser o título da HQ. Mas do meio para frente, o rei Alvar, a sua companheira que surge no meio da história, e a família real, eles são envolvidos em uma daquelas situações onde o destino, por assim dizer, prega uma peça em todos eles. E essa situação, que se eu talvez te contar vai estragar a história, acaba
movimentando os personagens em um sentido completamente oposto àquela ideia inicial de que seria uma história de vingança e superação. Acaba se tornando uma história sobre desapego e paixão, onde um homem abre mão de absolutamente tudo para provar o amor que ele sente por uma mulher. Mas será que essa mulher está à altura do amor desse homem? E aqui a gente começa a ver a sucessão não só de eventos tragicômicos, porque em alguns momentos parece até engraçado, mas tem um quesinho ali de Revolução Francesa, quando a família real vê suas máscaras caírem e a população toma a justiça em suas mãos, mas tem uma pitada de tragédia grega com muitos elementos aqui de uma aventura que em um determinado momento eu falei, pô, agora deixou de ser Game of Thrones e virou Mowgli, o menino lobo, mas não é nada disso. Jodorowsky, ele tem tantas ideias e tantos conceitos que ele consegue em uma única história ir empilhando esses conceitos ao mesmo tempo que ele simplesmente conta ali a saga de uma família despedaçada. Ao mesmo tempo que ele conta a saga de uma família onde as pessoas se sujeitam a estarem juntas simplesmente por conta de seus interesses, mesmo que constantemente umas estejam traindo, magoando, machucando as outras. É uma obra que no primeiro momento eu falei, putz, parece parece Segmentos, parece Eu Dragão, mas na verdade ela é completamente diferente dessas outras, porque ela segue uma linha muito mais de Game of Thrones, por exemplo, só que com a honradez, com a altivez de um Senhor dos Anéis lá da trilogia clássica. Ela não se entrega única e exclusivamente à violência e à nudez como linguagem para chocar e tal, não. Ela entrega elementos de alta fantasia, criaturas fantásticas, lobisomens, vampiros, bruxas, fantasmas, mas tudo com um único objetivo, que é contar a história de uma família real que passou por absolutamente de tudo para se consolidar num poder que talvez ela nem desejasse mais. É um quadrinho sofisticado, um quadrinho interessantíssimo. Eu estou naquele momento do ano onde a gente começa a pensar qual foi a melhor HQ que a gente leu esse ano, e eu confesso para vocês que essa tem condições de brigar ali facilmente no top 5. Eu realmente não sabia que eu deveria esperar tanto de uma obra que traz tantos clichês, mas a forma como ela se desenvolveu realmente me encantou, me envolveu, apesar de que no final o Jodorowsky parece que já um tanto quanto cansado de desenvolver novos conceitos, ele simplesmente entrega um final ali bem en passant, e que poderia ser facilmente adaptado para qualquer outra mídia, desde um videogame a uma peça de teatro ou mesmo uma série de TV, uma produção de cinema. Enfim, esse foi o Poptopia de hoje. Conversamos sobre Sangue Real, uma obra digna de todo o hype que tem sido feito em torno dela. E agora é aquele momento onde eu te convido a conversar. Se você já leu esse quadrinho, se você já tem aí 1, 2, 3, 10 Jodorowsky na sua coleção, afinal ele tem sido tão lançado. Enfim, falar de quadrinho, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço e até a próxima. Valeu!